Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e acolhimento. Vamos iniciar os trabalhos dessa noite, elevando nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, agradecendo por mais um dia de vida e de aprendizado, pedindo a Ele que não nos falte discernimento e coragem para enfrentar as provas da vida e prosseguirmos firmes no caminho do bem. Para nos harmonizarmos, eu quero ler uma mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, intitulada O Auxílio Virá. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração, e tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala, serve e ora. A prece te renovará as energias, o trabalho te auxiliará. Deus não te abandonará. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Que a paz e o amor do Cristo permaneçam entre nós e que essa noite possamos absorver todos os ensinamentos e a palavra do Cristo. Que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para essa noite eu preparei uma reflexão sobre a nossa evolução moral, ou a reforma íntima, como é mais conhecida. O que é a reforma íntima? Sucintamente falando, a reforma íntima é o esforço que o espírito faz constantemente para evoluir moralmente. Esse é o conceito do que significa a reforma íntima ou a nossa evolução moral. Em outras palavras, nós podemos dizer que é uma alteração de hábitos, onde nós, espíritos, fizemos um esforço para deixar para trás hábitos que não são assim tão bons para nós, para o nosso crescimento, e incorporamos à nossa vida outros hábitos que são mais edificantes. E com isso, resultará na nossa evolução moral e intelectual. Então, esse é um resumo do que é a reforma íntima. No plano terreno onde nós vivemos, onde ainda o mal se sobrepõe ao bem, é necessário que nós tenhamos uma conduta irrepreensível. Como dizia o Cristo, todos nós, seres, estamos destinados à felicidade. Mas também só encontraremos essa felicidade quando nós conseguirmos nos eximir totalmente das imperfeições. Então chega um momento que nós, como seres espirituais que somos, vamos despertando para essa necessidade de fazer esse caminho da evolução moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Então nós lá, quando espíritos simples e ignorantes, viemos para cá num corpo de carne, nós já tínhamos à nossa disposição todas as ferramentas para fazer essa transformação, para evoluirmos moralmente. O que acontece é que no meio do caminho, nós acabamos nos distraindo.
acabamos cedendo, muitas vezes, a caminhos mais fáceis, caminhos do vício, caminhos dos prazeres, e aí nós saímos daquele caminho que era para o nosso espírito e acabamos traçando outros descaminhos, erros e acertos. E isso foi acontecendo em sucessivas reencarnações. Então nós viemos acumulando esses erros e acertos já as sucessivas vidas. Nós não somos espíritos novos. Nós já viemos vivendo nesse corpo de carne há muito tempo. E isso é trazido conosco. Porém, como a nossa consciência não se cala, chega um momento que nós sentimos essa necessidade de fazer esses reajustes. E aí, então, a nossa inteligência coloca a nossa vontade para fazer com que isso aconteça. Então, o espírito é tocado e a nossa inteligência, ela vai transformando a nossa vontade e fazendo com que essas mudanças aconteçam de fato na nossa vida. Para nós entendermos melhor o que significa essa reforma, nós podemos fazer uma analogia entre a nossa casa material e a nossa casa mental. A nossa casa material é aquele espaço onde nós vivemos, onde nós nos refugiamos. Ele é um espaço que para nós precisa ser agradável, precisa ser bom para viver. Então, na nossa casa física, a gente quer que ela tenha iluminação, que ela seja arejada, que ela tenha espaço, que ela seja um lugar agradável. Afinal, nós vamos querer comemorar os dias bons com os nossos familiares e também nós vamos precisar de um refúgio nos dias de chuva, de tempestade, de frio. Então, ela precisa ser esse lugar agradável para nós vivermos. Quando a nossa casa apresenta algum tipo de problema, como, por exemplo, infiltrações, mofo, rachaduras, o nosso telhado apresenta goteiras, a nossa casa passa a ser um local não tão agradável para se viver. E aí nós vamos precisar fazer essas reformas, nós vamos precisar realizar esses ajustes na nossa casa material. E aí o que a gente faz para começar a fazer esses ajustes? Nós vamos olhar para dentro da nossa casa e ver quais os cômodos não estão bem, em quais locais nós temos goteira, as rachaduras, as infiltrações, onde estão esses problemas. E aí, depois disso, vamos entrar em contato com um pedreiro, fazer, talvez, ver os custos disso, né, fazer um orçamento, comprar os materiais e realizar a obra. E pronto. Em pouco tempo, a nossa casa volta a ser um lugar agradável para se viver. Com a nossa casa mental, não acontece muito diferente. A nossa mente também é o nosso abrigo, a nossa fortaleza. Ela precisa ser um espaço agradável, porque é ali que nós também vamos comemorar as nossas conquistas, nós vamos fazer as nossas orações, e quando alguma coisa der errado na nossa vida, ou a doença bater a nossa porta, é na nossa mente também que nós vamos nos refugiar dessas tempestades da vida. Então, a nossa casa mental também precisa ser agradável, precisa ser um local com condições de habitação. Quando ela não se encontra mais em condições de habitação, ela apresenta defeitos, nós precisamos fazer a mesma coisa que vamos fazer na reforma material. Olhar para dentro de nós e ver quais os valores que eu ainda não tenho e eu preciso desenvolver. Quais os sentimentos que eu estou nutrindo e que não me fazem bem. Quais as mazelas que eu ainda trago no meu coração e na minha consciência e que eu preciso urgentemente transformar. E aí, de posse disso, eu posso começar a fazer a reforma.
substituindo esses pensamentos ruins por pensamentos melhores, esses sentimentos que não me servem para nada, por vezes, por sentimentos mais edificantes. E assim eu começo essa caminhada para ir me transformando. Nessa reforma, nós não podemos terceirizar, como na reforma da casa, né? Lá o pedreiro vai fazer por nós toda a reforma. Aqui, os pedreiros somos nós. Essa reforma, ela é pessoal e intransferível. Em alguns momentos, a gente pode contar com a ajuda de amigos, de familiares, mas a responsabilidade dessa transformação e dessa mudança é inteiramente nossa. Para nós pensarmos de uma forma mais material na reforma da nossa casa mental, nós podemos imaginar que a base da nossa casa, ela deve ser o Evangelho. Lá vai estar contido tudo aquilo que nós precisamos para irmos edificando os nossos sentimentos. O modelo da nossa casa mental deve ser Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo de perfeição. É um ser perfeito. E nós, ainda pequenos, um dia almejamos ter um pouco da luz que o Cristo teve. Então, Jesus pode ser o modelo da nossa casa mental. E os pilares para que ela seja forte devem ser o bem, o amor, a justiça e a caridade. Então, com esses pilares fortes e entendendo o que nós precisamos melhorar, fica mais fácil nos movermos em busca dessa mudança. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele nos diz o seguinte: tua mente, tua casa intransferível. Nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Dela partem tuas manifestações nos caminhos da vida. E de nossas manifestações nos caminhos da vida dependem o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Então, a mente é a casa do espírito. E em poucas palavras, Emmanuel traz tantos ensinamentos para nós. Ele nos diz que a nossa mente, ela vai permanecer conosco sempre. Nós podemos trocar de casa material por muitas vezes durante uma vida, mas a casa mental não tem como trocar. Ela vem conosco já de muitas vidas. E cabe a nós apenas ir aprimorando ela. Não tem como no meio do caminho desistir dessa casa mental e trocar por outra. Ela veio conosco e ela ficará conosco até o fim. E esse embelezamento e esse aprimoramento, ele vai depender única e exclusivamente de nós. E Emmanuel fala aqui também das manifestações nos caminhos da vida. Então ele quer nos dizer também que tudo nasce na nossa mente, num pensamento. E esse pensamento se transforma num sentimento. E depois que ele é um sentimento, ele passa a reverberar como ações na vida. E é dessas ações que vão depender nós estarmos presos à escuridão ou libertos na luz. Paulo de Tarso fala numa frase que eu precisei ler mais do que uma vez para conseguir absorver isso. Ele diz o seguinte: não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero eu faço. Então ela é muito intrigante por se dizer, como assim? Não faço o bem que eu quero e o mal que eu não quero eu faço. É contraditório. Ele nos leva a pensar que apenas espíritos mais evoluídos é que conseguem manter hábitos edificantes o tempo todo e se manter de uma forma linear no bem.
Nós, espíritos comuns, ainda temos muita dificuldade em ter essa constância, em permanecer no bem. E nós até conseguimos já entender o porquê disso. Nós entendemos que todos nós possuímos um padrão vibratório. O que é um padrão vibratório? É aquela maneira como eu costumo agir e isso vai gerando um padrão de vibração minha. Esse padrão, ele pode ser alto ou baixo. Isso vai depender do teor dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. E assim, ao longo da vida, nós vamos alternando esses padrões, ora um pouquinho alto, um pouquinho baixo, mas eles se mantêm, geralmente, de um modo determinado. Então, nós vamos nos habituando a vibrar em uma determinada frequência, a manter um determinado padrão vibratório. E essa mudança de permanecer no bem, ela é difícil para nós ainda, porque nós ainda não conseguimos, de uma maneira fácil, mudar esse padrão vibratório. Se estamos lá embaixo, não conseguimos subir em cima e permanecer. Nós temos ainda essa dificuldade de fazer esse movimento. Junto a isso, nosso subconsciente também traz e vem alimentando há muitas vidas reflexos condicionados inferiores, que são o quê? São os reflexos daqueles instintos mais primitivos que nós trazemos lá de outras vidas, quando ainda nós necessitávamos de outros tipos de instintos para a sobrevivência. Nós ainda temos adormecido dentro de nós esses reflexos um pouco mais inferiorizados. E aí, dependendo do que a gente vai vivendo nessa vida, eles podem aflorar de volta em nós ou não. Então, é um mal que ainda existe dentro de nós e que nós precisamos lutar para que ele não venha à tona o tempo todo, ou pelo menos em boa parte da nossa vida. Aliado a isso, nós ainda temos uma dificuldade em permanecer no bem por causa dos apelos da nossa vida atual, aqui hoje, no corpo de carne. Então, nós ainda temos muitas facilidades dos vícios e, por vezes, a gente acha chato recusar um convite para beber. Nós ainda costumamos, muitos de nós, fumar, assistir conteúdos violentos. Então, é o que nós estamos habituados hoje aqui na Terra. Parece normal para todos nós. A gente, hoje, pensando, já entende que esses determinados hábitos não são bons, mas para a vida terrena que nós vivemos hoje, eles ainda são normais. E nós ainda temos aquela ideia errônea e buscamos os vícios muitas vezes para buscar aquela felicidade que a gente tanto deseja. Tomar um copo de bebida alcoólica talvez vai me fazer mais feliz, um cigarro talvez me relaxe, um filme violento talvez me ajude a extravasar todo o estresse do dia, porque nós ainda estamos imersos em um mundo muito materializado. Nós sabemos que em outras dimensões os espíritos buscam essa felicidade através de sentimentos mais elevados, de pensamentos mais elevados. E eles atingem essa felicidade de uma maneira real. E nós ainda, enquanto estamos aqui, estamos ainda vivendo essa ilusão. E quando nós falamos nesses vícios, é importante que a gente também faça uma reflexão sobre a questão de quantos espíritos desencarnados ainda permanecem na crosta terrestre tentando alimentar esses vícios mentais que eles têm. E eles vão conseguir isso através de nós encarnados, que ainda nos mantemos nesses vícios externos ou nos vícios mentais. Então, isso é muito importante também, a gente fazer essa reflexão. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta foi: um sábio da antiguidade vos disse:
conhece-te a ti mesmo. Então, não há evolução sem conhecimento. Nós precisamos entender o que em nós ainda é frágil e o que em nós já está um pouco fortalecido, para eliminar as fragilidades e fortalecer aquilo que nós já temos de bom. Acontece que nós ainda não conseguimos determinar para nossa mente, a partir de amanhã eu não vou mais ser egoísta. A partir de amanhã eu não vou mais ser arrogante. Não é tão simples assim. Nós podemos dividir os nossos vícios como vícios externos, para a gente entender melhor, e vícios internos. Os vícios externos seriam aqueles que nós adquirimos no nosso mundo material hoje, que é aqueles que a gente conversava antes, como os vícios da bebida, do cigarro, dos filmes violentos, da sexualidade, né, nas imagens sexualizadas. E os vícios internos são aqueles que estão mais ligados à nossa moral. Então, a gente pode dizer, pode exemplificar como aquelas tendências que nós ainda temos. Por exemplo, aquela tendência que a gente ainda pode ter à violência, à corrupção. Então, são vícios morais. E é importante que a gente entenda que os vícios físicos, eles são muito mais fáceis de nós trabalharmos. Podemos trabalhar ainda nessa vida, talvez até extingui-los nessa vida. Mas os vícios internos, eles levam meses, anos, vidas, para que a gente consiga extingui-los ou, quem sabe, diminuí-los. Porque são vícios que vêm enraizados em nós já de outras vidas. É aquele modus operandi, né? A gente já vem com aquela tendência. Se eu tenho uma tendência à corrupção, por exemplo, e eu estou encarnada hoje aqui, e eu tiver acesso a uma forma de me tornar corrupta, talvez eu me torne, talvez não. Mas eu vou precisar lutar um pouco mais, porque eu já venho com essa tendência à corrupção. Então, esses vícios, nós precisamos entender que eles são bem mais lentos, não impossíveis de se transformar. Bom, de posse desse conhecimento, né, que nós temos os vícios externos, internos, nós já sabemos que precisamos mudar aquilo que não está bem. Então, eu tenho 5 dicas de hábitos muito interessantes que podem nos auxiliar a começar essa mudança, essa transformação. O primeiro deles é a oração diária. Todos nós sabemos da importância de orar, de agradecer, de nos conectarmos com o divino. Isso é muito importante para a gente começar a mudar os nossos sentimentos. Agradecer sempre, tudo de bom e tudo de ruim também, porque tudo é aprendizado. O segundo é o Evangelho no Lar, que é um hábito maravilhoso também para quem deseja iniciar essa reforma íntima. Programar um dia da semana, um horário pré-determinado, nos reunirmos com os familiares, ler um trecho do Evangelho, discutir o que entendeu, fazer uma oração. Assim nós vamos estar protegendo o nosso lar e nos protegendo das influências que vêm, e a gente sabe que vêm a todo momento e estão em todo lugar. Então, é uma forma de proteção. Ler mensagens edificantes. Hoje, com a internet, nós temos acesso a livros, e-books, mensagens, nós podemos acessar de forma gratuita a qualquer momento. E essas mensagens, elas têm um teor muito elevado e nos ajudam a mudarmos a nossa vibração também. Então, elas são muito importantes para iniciar esse caminho de transformação. O quarto é a meditação diária. Quando a gente fala em meditação aqui, é importante lembrar que nós não falamos em aprender técnicas de meditação, em silenciar a mente, em ter um local específico para isso. É reservar 5 minutinhos do dia, se colocar numa posição confortável e ficar em silêncio.
fazer essa conexão com as esferas superiores, sentir os pensamentos, acolher e deixar que eles vão. E assim nós vamos nos acalmando e treinando a nossa mente. Também é uma ferramenta muito importante. E o último, e não menos importante, é a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos regulares. Sim, pode parecer fora do contexto, mas a partir do momento que a gente pratica exercícios físicos, liberamos endorfina, nos sentimos bem, nos sentimos felizes. Isso aumenta o nosso padrão vibratório e ainda estamos cuidando do nosso veículo carnal, que é onde se manifesta todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, e é por onde nós vamos exteriorizar as nossas mudanças. Além disso ainda, lembrando de vigiar os nossos pensamentos, que é muito importante também. Então, esses 5 hábitos são fundamentais para quem deseja iniciar esse processo de reforma moral. Santo Agostinho nos orientou de uma forma muito prática como se começa uma verdadeira reforma íntima. E ele disse: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, a orientação de Santo Agostinho é que ao final do dia, nós possamos fazer o nosso autoexame e ver aquilo que nós fizemos durante o dia, as coisas boas e as coisas ruins. E para as coisas ruins, que a gente possa no dia seguinte fazer diferente, acertar aquilo que não saiu tão bem e assim ir nos consertando. E ele vai mais além. Ele diz ainda que quando a gente tiver dúvida se o que a gente fez foi bom ou ruim, basta que a gente imagine que outra pessoa teve a mesma atitude conosco. E aí, se nós entendermos isso como uma coisa que não foi boa, nós podemos ter certeza que realmente aquela atitude não foi uma atitude do bem. E aí, nós podemos ter certeza por quê? Porque ele diz que a justiça divina, ela é igual para todos, ela tem o mesmo peso e a mesma medida. Então, se o que a outra pessoa fez para mim não foi agradável, certamente o que eu fiz para uma outra pessoa, no mesmo teor, também não foi agradável. Então, são ensinamentos bem práticos e que nos mostram exatamente como deve ser essa nossa mudança de valores e de atitudes. Precisamos falar um pouquinho da força de vontade também, porque toda mudança exige força de vontade. Toda mudança, na verdade, quando a gente fala em mudança, a gente pensa que toda mudança gera um pouco de sofrimento. E não deixa de ser verdade. Quando nós mudamos alguma coisa em nós, uma atitude, uma forma de ver o mundo, uma forma de se posicionar, nós acabamos internamente gerando um conflito, o que se chama de conflito interno, que é o conflito do velho eu, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, tendo a certeza de que resposta eu teria, de como as pessoas iriam reagir às minhas ações. Contra o novo eu, que agora mais renovado, deseja fazer diferente, tem um novo olhar para a vida, para o mundo, porém não sabe como as pessoas vão aceitar isso. Então isso com certeza vai gerar um conflito. E por isso nós precisamos ter muita força de vontade. E precisamos ter certeza de que esse caminho da mudança que nós escolhemos é o melhor para nós. Ele faz sentido para nós. E vai nos levar a essa evolução moral que nós desejamos. Também nós precisamos, nesse processo de mudança, estarmos abertos às críticas, que é uma coisa que nós ainda, seres humanos,
não estamos ainda muito familiarizados com o receber críticas. O objetivo de uma crítica é pegar o que de melhor ela tem e fazer daquilo um instrumento para a nossa mudança. É uma sugestão, nós devemos olhar a crítica como uma sugestão para nós evoluirmos. Isso nem sempre é fácil para nós. E uma outra coisa que me vem à mente, que é muito forte em ainda nós, em mim, e acredito que em muitos também, é os melindres que a gente carrega. Nós ainda somos seres muito melindrosos. Nós nos ofendemos facilmente, nós nos ressentimos quando a gente não ouve aquilo que a gente não gostaria. Nós ficamos chateados, magoados, meu mundo caiu. Então a gente precisa trabalhar isso em nós também, para que essa nossa reforma seja mesmo efetiva. A gente precisa abrir mão dessas vaidades e aceitar as opiniões, entender que nem sempre são construtivas, mas nós podemos tornar elas construtivas. É preciso ter vontade e persistência. O caminho é árduo, mas o caminhar vale cada passo. Isso é muito bonito. O nosso maior exemplo de amorosidade, Chico Xavier, ele nos deixou uma lista prontinha com 20 exercícios para a reforma íntima. Olha que bonito isso. Nós não vamos olhar todos um a um e conversar sobre eles, porque aí a gente se estenderia demais. Mas ele está disponível em livros, em artigos, na internet, para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais. E olhando essas 20 sugestões do Chico, todas elas são importantes para nós, porque todos nós, em algum momento, estamos fazendo isso aqui ou ali. Então, eu separei apenas 5 que eu achei que vale a pena a gente conversar um pouquinho. O primeiro é executar alegremente as próprias obrigações. E aí Chico disse, todas as nossas tarefas são importantes. Devemos agir com entusiasmo e gratidão por nossas experiências, que só nos fortalecem e nos tornam melhores. O segundo é silenciar diante das ofensas. Quando alguém lhe ofender ou ser injusto com você, procure manter o equilíbrio e lembrar que pior que ser o ofendido é ser o ofensor. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas. Então ele diz, quando alguém nos procura para desabafar ou compartilhar suas dores, conceder-lhe a atenção, sem interrupção ou comentários sobre as nossas próprias dores. Não dizer mal de ninguém, não julgar as pessoas, não comente nada sobre ninguém. Você não sabe das dificuldades que ela está enfrentando e não conhece verdadeiramente o seu problema. E o último é alegrar-se com a alegria do outro. Estamos juntos caminhando para a regeneração. Então, a evolução espiritual de uma pessoa é alegria para todos nós também. Então, todos esses exercícios que o Chico coloca são lindos. Vale muito a pena a gente aprofundar isso para quem tiver interesse. E já finalizando, passando para a parte final da nossa conversa, Emmanuel, no livro Caminho Iluminado, ele diz, o essencial em nossas tarefas de renovação é trabalhar, fazer, auxiliar e produzir para o bem, fugindo à posição de espectadores indolentes. Então, é muito importante que a gente perceba e se mova em direção a essas mudanças que são necessárias para todos nós. Todos nós, no estágio evolutivo em que nós estamos, nós precisamos, sim, aparar as arestas que ainda temos e ir nos melhorando, porque isso vai levar algumas vidas, certamente. Então, existe uma maneira muito simples e prática de nós começarmos a essa tal de reforma íntima. Nós podemos fazer um exercício bem simples. Pegamos um caderno e uma caneta e amanhã a gente pode começar a anotar
o que eu penso na maior parte do dia? Quais os pensamentos que eu tenho durante o meu dia? É difícil, né? Porque a gente pensou agora, já nem lembra mais o que pensou. Imagina durante um dia todo. Então, é um exercício interessante e aí anotando. O que eu pensei? Eu pensei nisso, naquilo. E aí, quando tem um tempinho, vai anotando. De noite, olha para todas aquelas anotações e começa a perceber que tipo de sentimento aqueles pensamentos geraram em nós. Se eu passei o dia pensando no que eu deveria ter feito e não fiz, certamente, quando eu pensar de novo nisso, eu vou me sentir irritada, ansioso, angustiado. E aí eu já vou detectando quais sentimentos esses pensamentos vão trazendo para mim. E então, no dia seguinte, quando eu me sentir irritado de novo, eu já posso começar a tentar transformar aquele sentimento de irritação em tranquilidade. Respirar, pensar em novas formas de resolver os meus problemas, entender que nem tudo é para ontem, que eu posso agir com calma. E assim nós vamos lentamente modificando os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Toda mudança começa com o desejo de mudar e a persistência em novos hábitos. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, essa era a reflexão que eu tinha para essa noite sobre o nosso processo de evolução moral, a nossa reforma íntima. Agradeço a todos pela atenção. E passamos, então, para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho de irradiação. Então, eu convido os nossos irmãos passistas para nos auxiliarem na irradiação. Nos coloquemos em posição confortável, elevemos o nosso pensamento em oração a Deus e ao Mestre Jesus e imaginemos uma luz de amor e de compreensão que vai irradiando inicialmente os nossos lares, cobrindo os nossos familiares de paz e harmonia. Essa luz vai a todos os hospitais e casas geriátricas onde se encontram nossos irmãos enfermos. Pedimos que eles possam receber bálsamos de fortalecimento do corpo e da alma. Vamos a todos os lares que abrigam os nossos pequenos, que passam pela provação do abandono. Pedimos que eles possam sentir todo o nosso amor em forma de abraço. Vamos visitar os presídios, onde os nossos irmãos que se equivocaram nas suas provas se encontram nesse momento. Pedimos que eles possam receber a luz do esclarecimento para retomar o caminho do bem. Pedimos por todas as pessoas que passam por dificuldades materiais, físicas, mentais ou espirituais. Pedimos para que elas sintam o amparo do Cristo, que nunca nos abandonam, e que elas possam receber coragem e vitalidade para recompor a sua saúde plena. E a nós, que estamos aqui nessa noite, pedimos a Jesus que Ele nos dê a paz, a força e o discernimento para que possamos evoluir enquanto seres encarnados. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde e pela oportunidade de um corpo perfeito e uma mente lúcida para realizar a nossa caminhada com fé e esperança na senda do progresso moral. Por tudo nós te agradecemos e pedimos que a tua luz e a tua proteção permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite e um bom descanso a todos nós.